Nesse capítulo aqui a gente vai falar um pouco sobre a importância de fazer a gestão do relacionamento, né, com outras pessoas e o relacionamento e os conflitos, tá certo? Então, o que é que eu quero que vocês façam? É o seguinte, pega um caderno e vá anotando os pontos que acha mais interessante. A gente vai trabalhar, vai fazer o estudo de três assuntos diferentes, que vão ser as atitudes que a pessoa tem, os seus valores e as suas características. Esses três pilares eles são muito importantes para que a gente faça uma gestão, perceba, né, cada pessoa com seus atributos diferentes. E trazendo para nós, a gente consiga, no nosso dia a dia, se adaptar, criar estratégias, formas de conversar com essas pessoas para manter a relação mais tranquila. Quando eu trabalhava, né, como operador de caixa, sempre essa equipe muito grande, ela precisava que fosse assim renovada. Sempre há esse giro de pessoas, né? E quando a gente continua na empresa, a gente vai vendo personalidades diferentes que têm atitudes, valores e características diferentes. Nosso primeiro assunto para estudar vai ser a característica. Bom, a característica de cada indivíduo ela é formada a partir de sua infância, né? A forma com que ele tem as características biológicas, né? As características psicológicas e esse conjunto ele vai construindo o indivíduo. As características ela é formada principalmente através da hereditariedade. É realmente a parte biológica da coisa. A pessoa, que nem vocês estão vendo, né? Possui barba, tem gente que não tem barba, tem gente que é um pouco mais forte, tem gente que é um pouco, né, mais franzino, é normal. Cabelo grande, cabelo curto, isso tudo é normal, é as características da pessoa. As características psicológicas dessa pessoa, elas são impactadas e influenciadas principalmente na primeira infância. A primeira infância de cada pessoa acontece de 5 até os 9 anos de idade. Esses são a formação, são um período de 7 anos de formação, tá certo? Esses 5 até 9 anos é o impacto principal, que ela vai formando realmente, construindo um pensamento. Esses primeiros 4 anos, tá certo? Então, fazendo o seguinte, fazendo essa associação, né, que a pessoa tem característica diferente através da sua primeira infância e através da sua forma biológica, você já começa a ver, enxergar a pessoa como sendo realmente diferente de você, deve entender que ela simplesmente é diferente de você. E essas características diferentes, elas auxiliam muito a gente quando trabalha em grupo, porque às vezes o que nos falta outra pessoa possui. E isso é diretamente ligado às características que ela tem, certo? Outra coisa muito importante, outro pilar que a gente vai estudar, é relacionado aos valores que cada pessoa possui. Os valores, os valores que a pessoa possui, vai falar muito sobre o que ela aprendeu nessa primeira infância. O que é que ela expressa hoje? Quando ela chega, né, na organização, quando ela faz parte dessa nova empresa, né, essa nova equipe, ela vai demonstrar os seus valores. Vamos lá, se a pessoa é muito organizada, com certeza ao chegar na equipe ela vai se mostrar muito organizada, vai se mostrar uma pessoa proativa, vai se mostrar uma pessoa descansada, vai se mostrar uma pessoa que é medrosa, né? Você vai entendendo como é que funciona cada pessoa. Assim que a gente, momento da história, né? Assim que eu entrei, né, na empresa, eu entrei com um pensamento, né? Fui demonstrando como é que eu trabalhava. Depois que eu passei para o cargo de operador de caixa, eu tive a oportunidade de ver outras pessoas também entrando no mesmo cargo que eu fazia parte, que era como empacotador. Depois eu mudei para operador de caixa. Então você percebe, assim que a pessoa entra, apesar das características físicas dela, ela tem características e valores diferentes. Porque às vezes você pensa que a pessoa pode ter o pré-julgamento, né? Acontece demais. Isso realmente é uma coisa que acontece. O pré-julgamento. A pessoa fala que fulano é assim, mas fulano não é assim. Porque na hora que você vai ver como é que ela trabalha, na hora que você está no dia a dia com ela, você percebe que é completamente diferente. Ela possui valores diferentes. Esses valores vão desde a honestidade, né, a proatividade, uma pessoa que é muito competente no assunto, né? Ela tem os seus assuntos que ela fala. Isso tudo vai influenciar diretamente nos valores que essa pessoa transmite. Então, essas características vão formando cada vez mais a personalidade do indivíduo. Isso vai se transferir
para essa próxima área que a gente vai falar também, que são as atitudes. Atitudes. As atitudes que a pessoa demonstra, realmente elas vão fazer total diferença. Por quê? Mesmo que a pessoa fale que ela tem valores, não sei o que, mas você percebe que acontece muito as atitudes dela ser contrária àquilo que ela está falando. E no ambiente organizacional, no ambiente de uma equipe realmente, a gente vai percebendo que isso vai se expressando cada vez mais, certo? Acontece demais nos 3 primeiros meses. Você já deve ter visto, quando passar os 3 primeiros meses ele já vai mudar o jeito. Então você vai perceber as atitudes dessa pessoa. Se os valores que ela estava falando, que ela estava pregando, realmente faz a diferença naquilo que ela vai demonstrando ao longo do tempo. Acontecia demais, a pessoa assim que chegava, estava com todo o gás, estava fazendo de tudo, mas depois já foi mostrando valores diferentes, foi tendo atitudes diferentes, interpretações diferentes. E esse jogo que a gente tem que ter durante o trabalho com a equipe, ele é muito importante, porque você vai conseguindo ter estratégias para administrar essa pessoa que está mostrando valores diferentes da organização. E quanto mais você tem consciência dessas informações, você vai se tornando cada vez mais, como é que eu posso dizer, empático para conseguir trabalhar com essa outra pessoa. Numa empresa, a gente não, assim, né? Na maioria das vezes, você não tem como escolher a sua equipe. Você tem que trabalhar com essa equipe para que você consiga ter os resultados. Então, você entendendo isso, as características, os valores que essa pessoa carrega e as atitudes que ela faz, você vai conseguindo desenvolver estratégias que fazem total diferença na hora de estar no dia a dia com ela, tanto no ambiente profissional quanto também serve no ambiente familiar, nos seus ambientes, né, fora do seu local de trabalho. Qual é a estratégia que eu posso usar? É o seguinte, vamos lá, se a pessoa ela é uma pessoa que reclama muito, né? Você percebe que é uma pessoa que reclama muito de tudo, que ela não quer fazer as coisas, né? Você percebe que ela é uma pessoa mais retraída. Você tem que começar a perceber o que é que faz com que ela queira lhe ajudar. Então isso é fundamental. Se você está tentando, né, fazer alguma coisa que ajuda essa pessoa, com certeza ela tem que fazer por onde também ajudar. Porque quanto mais você vai criando essas estratégias, você vai percebendo que você consegue trabalhar bem com essa pessoa ou não. Se você não conseguir trabalhar bem com essa pessoa, eu particularmente recomendo que seja feito um afastamento, né, dos seus valores dessa outra pessoa. Porque isso vai lhe prejudicar. Você não vai deixar de falar com a pessoa, não é isso. Você vai administrar a forma com que você vai se comunicar com ela. Somente fazendo fazendo o seu trabalho da maneira correta e pedindo para que ela execute também o trabalho dela da maneira correta. Por que eu estou falando isso? No cargo que eu trabalhava como operador de caixa, acontecia o seguinte, às vezes era necessário que viesse outra pessoa para me auxiliar na hora de estar passando fardo, na hora de estar passando compra. Só que muitas vezes a pessoa não queria vir me auxiliar. O que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que chamar a pessoa, né? Fulano, me dê uma força aqui, ou pegue um carrinho para que eu faça a transferência da mercadoria, né, de um carrinho para o outro. Porque a gente, para poder passar as coisas, é necessário que fosse transferido de um carrinho para o outro. E ao invés de parar a minha operação, eu preferia fazer o seguinte, eu preferia pedir a essa pessoa que me trouxesse o carrinho e eu iria fazer a transferência. Porque essa pessoa ela iria atrapalhar na minha operação, se ela estivesse próxima a mim. Aconteceu várias vezes. E para mim, essa é a melhor estratégia que eu consegui, né, no momento, pensar e utilizar para que o meu trabalho fosse agilizado. Tá bom? Isso auxilia muito porque você percebendo os valores da pessoa, as características que ela tem, você vai vendo as atitudes que ela vai tendo com você, você vai criando essas estratégias de acordo com o seu dia a dia, tá certo? Se a equipe é grande, acontece muito, né? Você tem uma variedade maior. Essa variedade, ela ajuda muito na hora de resolver alguns problemas, né? Porque, principalmente se está começando a empresa, você vai perceber que tem muitas falhas, algumas coisas que tem muito para melhorar. E quanto mais essa diversidade tem dentro da empresa, dentro da organização, isso vai auxiliando a solucionar esses problemas, porque isso vai criando uma mente criativa, né? Vai criando a mente criativa da empresa, tá bom? Por isso que é muito importante a gente aprender a trabalhar. Esse foi um dos principais motivos que eu trouxe esse conteúdo para o curso de operação de caixa, para que você vá conseguindo realmente entender como é que funcionam outras pessoas e cada vez mais conseguir
fazer o seu trabalho melhor, conseguir ter uma gestão melhor, né, tanto de conflitos quanto dos seus relacionamentos como um todo.